Olá pessoal, então hoje eu, João, a Maria, o Fernando e o Lucas vão falar um pouquinho sobre os tipos de sementes. Então, as sementes, elas são nada mais são do que estruturas reprodutivas das plantas, responsáveis por gerar novas vidas e permitir que as espécies continuem. Elas possuem um embrião e nutrientes que vão sustentar o crescimento inicial da planta até que ela consiga se desenvolver, digamos assim, por conta própria. Então, qual a importância das sementes? Elas têm uma importância enorme, são fundamentais na agricultura, pois garantem a produção de alimentos, fibras e outros produtos. Também desempenham um papel especial ali, essencial na conservação das espécies, né? Da fauna, flora, em especial, ajudando a manter a biodiversidade dos nossos ecossistemas. Olá! O tema que eu vou abordar é a classificação botânica, que a gente vai começar falando sobre a classificação botânica das sementes, que tem dois tipos principais, as angiospermas e as gimnospermas. As angiospermas, as sementes, elas vêm das plantas que possuem flores e ficam protegidas por frutos. É um dos mais comuns de plantas que conhecemos, como as macieiras, os feijoeiros, os arroz e o arroz. O fruto ao redor da semente tem a função de proteção e ajuda na dispersão, muitas vezes atraindo animais que espalham as sementes. E as gimnospermas, que seriam as plantas que não produzem flores. As sementes, elas ficam expostas, né, como a pinha, sem fruto ao redor. Elas são normalmente encontradas em cones, como no caso dos pinheiros, e são bem comuns nas regiões frias e de altas montanhas. Um exemplo de semente de gimnosperma é o pinhão, que conhecemos bastante. Os tipos de semente e a classificação pelas estruturas. Agora vamos ver outra forma de classificar as sementes pela estrutura do embrião. Nesse caso, temos as monocotiledôneas e as dicoledôneas. As monocotiledôneas, as sementes têm um único codilone, ou seja, uma primeira folha embrionária. As plantas monocotiledôneas geralmente possuem folhas estreitas com nervuras paralelas. Alguns exemplos incluem o milho e o trigo, que são muito importantes para a alimentação humana. Além disso, as folhas das monocotiledôneas costumam ter o número de pétalas que é múltiplo de 3. E as raízes são fibrosas que se espalham pela superfície do solo, conferindo-se uma boa estabilidade entre os terrenos soltos. E as dicoledôneas, por outro lado, têm 2 codilones. Suas folhas geralmente são mais largas e possuem nervuras que se ramificam. Isso também ajuda a absorver a luz do sol e também mais eficaz. O feijão e a soja são bons exemplos de dicoledônia. Olá, sou Lucas Sartori e vou falar sobre conclusão e importância da variedade de sementes. Para concluir, é importante lembrar que a diversidade de tipos de semente é essencial para a segurança alimentar e também para a sustentabilidade da agricultura. Diferentes tipos de semente permitem o cultivo da variedade de espécies, o que também pode garantir que a produção dos alimentos seja um pouquinho mais resistente a pragas, doenças e também a mudanças climáticas. E além disso, conservar as sementes é muito essencial para a preservação da biodiversidade, e as sementes também podem ter uma grande ajuda, podem ajudar bastante na recuperação de ecossistemas danificados, porque no caso elas podem ser usadas para reflorestamento, né, e recuperação também de áreas degradadas, beiras de rio, lugares com erosão. E resumidamente, as sementes são a base da produção dos alimentos, né, da preparação ambiental e do desenvolvimento sustentável. Muito obrigado pela atenção.